Olá, pessoal! É com muita alegria que eu tô aqui mais uma vez com vocês através do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para fazer uma leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 e refletir depois. Segue-me tu, disse-lhe Jesus. Eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte. Nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado, aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Muito linda essa passagem, né? Muito linda mesmo. Porque a gente percebe hoje em dia como as pessoas se preocupam com a opinião alheia, né? A gente não pode escolher aceitar o convite de Jesus e ficar preocupado com a escolha do meu irmão que está do meu lado. Que muitas vezes são as pessoas que nós mais amamos, né? Que não aceitam as nossas escolhas, que não concordam com as nossas definições, às vezes, de vida, não é? Mas esse convite de Jesus precisa ser uma meta para a gente seguir, uma meta baseada no amor. Porque não adianta muitas vezes a gente querer convencer o outro de que ele está errado, de que nós que estamos certos. O importante é que o nosso exemplo sirva de testemunho desse amor. A gente tem um exemplo da história do Chico Xavier, que ele estava atendendo seguidamente na casa onde morava ele e toda a sua família. E aí chegou uma das irmãs dele e disse assim: Chico, a gente não aguenta mais. Ou tu sai da nossa casa ou a gente sai. Ou seja, estava fazendo com que ele escolhesse entre a família e o trabalho que Deus confiou a ele. Como Chico já tinha aceitado o convite de Jesus, ele foi embora. Mas isso não quer dizer que a escolha dele fez com que ele sentisse menos amor pela família, muito pelo contrário. Por amor à família e por amor a Jesus, ele tomou essa decisão e aceitou o convite de trabalhar com Jesus. Então, meus irmãos, a gente não precisa também fazer o oposto. Quando diz aqui no texto que muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta, a gente precisa respeitar as escolhas do outro também. A gente precisa respeitar a forma que o outro vê a sua própria vida, a sua condição de vida, porque como diz aqui,
Quem penetrará, porém, o campo das causas? A gente não sabe. A gente não conhece o que está por trás de toda uma escolha. Porque, como está no texto, são olhos mortais, os nossos olhos mortais. Não são os nossos olhos da alma. Daqui a pouco, como a família do Chico deu exemplo de que, na observação deles, o Chico que estava errado, ele estava olhando com olhos mortais. Mas, a bem da verdade, o Chico aqui, ele pôde constituir resoluções para Jesus. Jesus já disse que o bom pastor permanece vigilante, que prometeu que nenhuma das ovelhas que o nosso Pai o confiou iria se perder. Então, meus irmãos, respeitemos as escolhas dos nossos semelhantes, daqueles que estão no nosso caminho, e também não precisamos brigar e fazer com que os nossos irmãos aceitem de forma imposta as nossas escolhas. Sigamos o nosso exemplo, através do nosso exemplo, para que a gente confirme que a nossa escolha foi a melhor. Pensemos nisso no dia de hoje. Então, me despeço mais uma vez de vocês aqui. Espero que todos façam boas reflexões a respeito do texto. E nos encontramos numa próxima oportunidade aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até um outro dia.